O Brasil, a impressão que eu tenho é que a gente vive o mesmo dia todo dia, o país é o mesmo. Graças a Deus a gente teve a Embrapa e o processo de agro, que a gente teve um crescimento brutal de produtividade nesse país na agricultura. Qual é o problema do Brasil? É simples, tá? Se você vai ver de commodities, o problema é que você, com muita gente, é difícil, porque commodities não emprega quase ninguém. Tá? Você vê Austrália, Brasil, Canadá. Tá? A Austrália é um país com muito menos população que o Brasil e o Canadá também. Quando você tem 200 milhões de pessoas e vai viver de commodities, é difícil pra caramba, porque não emprega quase... O emprego direto de commodities é muito baixo. Você tem emprego indiretos de commodities. Tá? E aí eu acho que até parte que o Brasil é o pioneiro do Bolsa Família, da renda universal global é o Brasil, eu acho que é por causa disso. Porque a gente é commodities em 215 milhões de pessoas. Nenhum outro país tem isso. Commodities em 215 milhões de pessoas. Então a gente consegue, a única maneira que a gente tem de ser um país em que o que cresce é o agrário, enquanto o resto tudo fica parado, basicamente a indústria fica parada, a educação fica parada, as capacidades do país ficam paradas e tudo desenvolve o agrário. Para você distribuir essa renda não tem outra maneira que não seja uma renda universal e que no caso é o Bolsa Família, que você hoje tem logicamente mais gente com o Bolsa Família do que a carteira assinada, o que é o maior laboratório social do planeta. O Brasil é o maior laboratório social do planeta no momento. Porque Voltaire já dizia, quando o emprego não te tira só necessidade, ele te tira do vício, né, e te dá propósito de vida. Uhum. Se eu estou empregado, eu trabalho pra caramba, filho. Eu estou aqui contigo. Tá? Imagina quanto eu já trabalhei hoje. Como eu trabalho muito, eu não tenho tempo de vício, né, e não tenho tédio, né, e tenho um propósito de vida. Não é só a remuneração financeira. Então a gente está com uma experiência nova no Brasil. Como é que você pega 57 milhões de pessoas, tira o propósito de vida, tá? Tira nega a eles a oportunidade de se livrar do vício e simplesmente dá uma remuneração financeira? Que tipo de sociedade você cria dessa maneira? É quase uma distopia o Brasil no momento, tá? Eu não sei que tipo de sociedade vai nascer disso. Tá? Porque quando você passa por dificuldade, a melhor coisa da vida é você passar por dificuldade, porque você consegue se transmutar, você consegue se criar algo melhor pela dificuldade. Eu tive dificuldade no passado, tá? Eu vim de um meio bastante humilde, então eu tive dificuldade, mas as dificuldades me transmutaram. Como é que é você viver sem dificuldade? Como é que você viver com uma ração mensal de dinheiro, né? E sem se transmutar, sem ter que se transformar? Às vezes é melhor você passar pela dificuldade e mudar de nível, vamos colocar dessa maneira. Mas o Brasil parece feitiço do tempo. Eu acho que em parte por isso, né? A gente não transmuta, o nosso crescimento quando acontece é menor do que o dos outros países, é equivalente ao da gente, tá? Aos emergentes. A gente cresceu muito ali no Lula 1, né? No primeiro governo do Lula. Cara, o mundo estava crescendo, os emergentes estavam crescendo barbaramente, a China estava crescendo barbaramente. Não foi mérito nosso simplesmente aquilo ali, tá? Em grande parte também foi porque o crédito brasileiro, a gente fala do boom de commodities, porque o crédito brasileiro cresceu muito naquela época. Foi consignado, o crédito cresceu e trouxe a economia junto, tá? Junto com o boom de commodities. Mas quando a gente cai pior do que os outros, quando a gente cresce menos que os outros. Esse é o feitiço do tempo do Brasil. E a gente descreve muito bem como é que a gente conseguiu, em 30 anos de Plano Real, simplesmente aumentar a arrecadação como percentual do PIB, e aumentando a arrecadação como percentual do PIB, aumentar a despesa como percentual do PIB, e mesmo assim não sendo suficiente, a dívida PIB não parava de crescer, e a gente chega ao limite dessa função, e essa é a crise que a gente está atualmente. É o limite da função do Plano Real. Quando a dívida PIB fica grande o suficiente, e os juros pedidos por essa dívida ficam grande o suficiente, que você não tem mais saída, a não ser dizer assim, cara, como é que, tipo assim, ou eu crio um superávit fiscal enorme, em que a gente até fala aqui, se eu tivesse crescido a despesa do país de 2019 até agora, tá? Somente pelo que o PIB cresceu, ok. Somente pela inflação, vai. Ok, eu só cresci pela inflação. Cara, eu tinha 3,5% de superávit fiscal. Eu não tenho, porque a gente gastou tudo. Tudo. A gente cresceu a arrecadação barbaramente e conseguiu gastar tudo. Então, ou eu crio um superávit fiscal grande, e a gente até descreve no paper como é que a gente pode criar, tá? Eu consigo criar 3% de superávit fiscal se eu tirar 1% de desoneração, que são 5% do PIB mais ou menos, é tudo. Zona Franca de Manaus, indústria automobilística, simples, tudo ali em que beneficia poucas pessoas em relação ao total do Brasil. Um ponto disso. Eu faço um ponto de desindexação. Previdência não cresce junto com o salário mínimo tem ganho de produtividade, a pessoa aposentada não tem ganho de produtividade, então eu desindexo, mais um ponto. E eu faço, na verdade, um pacto social. Se eu digo assim, eu estou dando 2 de despesa, me dá 1 de receita. Num pacto social para poder tirar o Brasil da situação que está de dívida crescente. Cara, dá para conseguir 3% do PIB. Só que politicamente no Brasil, hoje, isso é um inferno. O Brasil é o país mais fácil do mundo para se acertar,
do ponto de vista matemático de um tecnocrata, é facílimo acertar o Brasil, moleza. E é um país mais difícil do mundo, porque hoje a gente conseguiu no Brasil ter populismo de esquerda, populismo de centro e populismo de direita. A gente conseguiu ter os três. A gente tem uma disputa presidencial prevista para 2026, em que os principais candidatos são populistas, um de direita, que é o clã Bolsonaro, e um de esquerda, que é o Lula. Não é o PT, é o Lula. Tá? Só existe o Lula do lado de cá. Tá? Se você tirar o Lula, é muito difícil pensar quem emerge disso. Quem você vai botar? O Haddad, que está há 4 anos fazendo maldade, vai passar 4 anos fazendo maldade na Fazenda. Aí você vai pedir para a tiazinha votar nele, depois de 4 anos desse cara fazendo maldade na Fazenda, que é o trabalho dele, o trabalho do cara da Fazenda é dizer não. Né? E o clã Bolsonaro do outro lado. E no meio você tem o chamado Centrão, né, os partidos de Centrão, em que votam por emendas parlamentares, pedem emendas parlamentares, eles não são fiscalistas. Né? Então você tem populismo de centro, né, porque as emendas nada mais são do que populismo para bases locais, populismo de esquerda, hoje representado pelo Lula, não é o PT, representado pelo Lula, e populismo de direita, que logicamente, se é só você ver a última eleição do Bolsonaro, você vê o que populismo de direita causa para o déficit público no período eleitoral. Tá? Uhum. Então, deixa eu dizer primeiramente, estou falando, tipo assim, eu respeito políticos enormemente, eu só estou mostrando a consequência, eu estou dizendo que quando eu olho para a direita, eu vejo alguém que expandiu o fiscal barbaramente numa eleição. Quando eu olho para a esquerda, eu vejo alguém que expandiu o fiscal recentemente. Quando eu olho para o centro, eu vejo um orçamento do relator, né, o emenda do relator, que não param de crescer. Então, como é que eu acerto isso? Então, a gente diz o seguinte, olha só, o Brasil parece muito, você tem que pensar o seguinte, vou dizer talvez a coisa mais importante que eu vou dizer aqui, tá? Em relação ao Brasil. Hoje, nos Estados Unidos, você pega 4,5% de juros. Tá? No Brasil, você pega 12%. O que é essa diferença entre esse 4,5% e esse 12%? É justo pela inflação. Tá? Justo pela inflação. 2 é alguma coisa de juros real aqui, quase 8% aqui. Tá? Tira um do outro, 6%. Esse 6%, o que ele é? É o prêmio de risco. É só um prêmio de risco. Você está ganhando 6%, não está sendo dado para você por uma obra divina da caridade. Tá? É um prêmio de risco para você ficar aqui. Você, para ficar aqui, você está exigindo 6% de prêmio de risco. Você podia pegar tudo, mandar para a Avenue lá para fora e ganhar 4,5%. Você prefere receber os 8% de juros real aqui, os 2% de juros real lá fora. Isso é um prêmio de risco, porque se der errado, vamos supor que você bote tudo aqui dentro. Pode dar errado, não pode dar errado. Tá, pode virar Turquia, não pode virar Turquia. Se virar Turquia, tá, ou Colômbia, uma coisa desse gênero, você vira frentista num posto no Texas ilegal, porque você não tem nada lá fora, você tem que sair correndo, então virou um frentista. Não é um outcome legal, não é uma solução legal. Então você está recebendo um prêmio de risco. Tá? O problema é que quando a dívida PIB cresce muito, como está crescendo agora, você não consegue ver o final desse processo, e você sabe que na próxima recessão, ela vai crescer mais rápido do que ela está crescendo os 4%. Agora vai crescer 7%, 8% na próxima recessão por ano. Você diz assim, vem cá, cara, será que eu quero esse prêmio de risco? É um questionamento válido. Uhum. Tá? Porque o Brasil tem uma vantagem enorme. O brasileiro é dono do Brasil. Como o brasileiro é dono do Brasil, o dinheiro dos políticos está aqui dentro. 95% da tua poupança está aqui dentro. Então você quer resolver o problema. Isso é o que sempre salvou o Brasil. O que sempre salvou o Brasil não é misericórdia divina. O que sempre salvou o Brasil é que o dinheiro da galera está aqui. Então, quando realmente o pessoal vai perder dinheiro, diz assim, ó, melhor começar a resolver isso aqui, senão eu vou perder dinheiro. Meu negócio vai quebrar. Político tem negócio. Político tem vários interesses econômicos no país. Eles resolvem, no final das contas. Essa é a esperança, mas é um prêmio de risco. É o equivalente ao cara que... Por que você está recebendo 6%? É o equivalente à galinha que está ali todo dia, o cara vai lá e joga o milho. Ela diz, pô, esse cara é caridoso pra caramba comigo. Todo dia ele me joga um pouco de milho. Daí a outra galinha vira pra ele assim, olha, esse milho aí é um prêmio de risco pra você ficar aqui. Você pode se mandar, tá? Mas fica aqui. Um dia ele vai te degolar. Mas, enquanto aqui tu tá comendo milho, você tá feliz. Mas pode ter o dia da degola, tá? Fica ligada nisso, tá? Então, por exemplo, quando o Guedes e o Campos Neto fizeram... Foi o Campos Neto, basicamente. Jogou para 2%. E o deflator do PIB bateu 10%. Tá? Ele jogou a taxa de juros Selic para 2%. O deflator do PIB bateu 10%. Isso basicamente foi um default da dívida. Tá? Eu basicamente recebi 2% de CDI e, ao mesmo tempo, o deflator da dívida do PIB, bateu mais de 10%. Então, 8% da minha renda real foi perdida ali. Foi um default. Tá? Se você chega a relações de dívida PIB muito altas, alguém tem que pagar por isso. Se você não fizer por bem, que é você fazer superávit fiscal, que é o que a gente recomenda, né, o que a gente acha que é o caminho ortodoxo de você vai fazer por mal. E por mal é muito ruim. Você não quer fazer isso, porque sabe quem paga o mal?
o mal é pago pelo pobre. O rico sempre se defende. Ele se defende, ele dolariza, ele compra imóvel, ele investe, pode investir na bolsa nesse extremo, ele faz várias coisas. O pobre não, o pobre paga a conta. Por que o pobre paga a conta? Porque qualquer processo, você pega a crise de 2008, a crise de 2002, foram crise 2008, desculpa, 2014 da Dilma de 2002, e toda a crise, mesmo na época da Covid, depois em 2008, quem paga a conta é o dólar. Quem paga a conta é a depreciação da nossa moeda. 2002 foi uma depreciação muito forte. 2014, 2015 foi uma depreciação muito forte da moeda. Então, na verdade, a maneira que o mundo tem de dizer para você que você está errado é dizer assim, você vai ficar mais pobre em relação ao mundo, querido. Você está errado. Você vai ficar mais pobre em relação ao mundo. Porque a gente tem um déficit de conta corrente aí de 2,5% do PIB. Alguém tem que pagar esse déficit de conta corrente e quem tem que pagar é um gringo. Então ele olha assim e diz assim, pô, cara, eu vou botar essa grana aí dentro, cara. Tem os 6% aqui, tem cupomzinho cambial também, tem alguma coisa. Mas será que vale eu deixar essa grana aqui dentro? Entendeu? Aí o gringo pode chegar em algum momento e dizer assim, não, nesse preço eu não faço. Que é o que tem acontecido no ano passado. Saíram bilhões, eu acho que 50 bilhões de dólares. Foi a maior saída de dólares de dezembro da história. Tá? Alguém votou com os pés. Tá? Alguém votou com os pés e saiu com o dinheiro. Tá? Por quê? Porque você estava recebendo 12% em média de juros ali, mas ao mesmo tempo a depreciação da moeda foi 24%. Então alguém saiu, você perdeu 12 em dólar. Tá? Alguém saiu. Se você não fizer o trabalho por bem, alguém vai fazer o trabalho por você por mal. Tá? E esse trabalho por mal é a depreciação de moeda. E quem paga o custo da depreciação de moeda é o pobre. Tá? Por quê? Porque comida é 100% dólar. A não ser algumas hortaliças que são locais, é 100% dólar. Arroz é dólar, feijão é dólar, soja é dólar, milho é dólar. É tudo dólar. E o país, eu estava falando até para vocês, o Brasil é um país de bens caros e serviços baratos. Né? Quem paga bens, a maioria dos custos são bens, são as pessoas mais pobres. A pessoa mais abastada, ela consome muito serviço. E serviço no Brasil tende a ser razoavelmente barato. Por quê? Porque a produtividade do trabalhador brasileiro é muito baixa. Se eu quero ter uma empregada dentro da minha casa nos Estados Unidos, essa pessoa está concorrendo com a produtividade média de um americano, que é altíssima. Então eu tenho que pagar uma fortuna para essa pessoa ficar na minha casa. Aqui no Brasil, essa pessoa compete com a produtividade média do trabalhador brasileiro, que é baixíssima. Então você consegue ter esse serviço. Então é serviço barato e produto muito caro. Porque além da gente taxar todos os produtos indiretos, né? A estrada é ruim, o processo produtivo é ruim, tudo é ruim. A economia é um grande processo. Tá? Quando tudo colabora no Brasil para que o produto seja caro e o serviço seja barato. Quem paga esse produto é o pobre. E o pobre, na verdade, paga o produto dolarizado. É o pior produto, ele paga o produto dolarizado. Tá? Que é comida e transporte. Transporte é dólar. Tudo em transporte é dólar. Tá? A gente não tem... gasolina é dólar, diesel é dólar, que é transporte. Tá? E tudo que ele come é dólar. Esse cara, a gente fica pensando que dólar é ir para Disney. Eu sou muito menos dolarizado do que uma pessoa que ganha um salário mínimo. Sou muito menos dolarizado em custos. Tá? E a coisa mais perversa, é a coisa mais perversa que existe. É você dizer assim, eu vou dar dinheiro fiscal para o pobre, né? Eu vou aumentar o meu déficit fiscal para dar dinheiro para o pobre, né? E esse dinheiro, por uma mão, vai para o pobre e na outra mão ele é imediatamente tirado do pobre. Por quê? O custo da dívida sobe. Você tem que pensar que no Brasil, quase 8% do PIB é transferido. O maior bolsa que existe no Brasil é o Bolsa Juros. Porque para você ficar no Brasil, você exige 8%, tá? De juro real. 8% de juro real. E é 8% do PIB que é gasto nisso. Essa transferência de dinheiro é a coisa que mais pode afetar o pobre. Afeta o pobre de mil maneiras. Primeiro, ele paga parte desse custo. Parte desse custo é imposto. Segundo, esse custo é perda de produtividade, perda de capacidade econômica na economia, que vai beneficiar principalmente ele. Então, quando você diz assim, cara, eu vou deixar o câmbio andar, eu não faço a coisa certa fiscal, e quem paga é o câmbio, como que aconteceu no passado e até agora, e eu acho que a perspectiva é que continue, se você não fizer o ajuste por bem, quem vai pagar, cara, é a pessoa que mais você queria proteger. É quem mais vai sofrer. Entendeu? O Hayek tem uma frase maravilhosa, ele diz assim, o trabalho curioso da economia é ensinar ao planejador central, né, ao governo, o quão pouco ele sabe sobre aquilo que ele imagina que ele pode planejar. O quão pouco ele sabe. Você vê, o nosso presidente, eu respeito político muito, tá? Demais eu respeito político. Eu não tenho capacidade de fazer esse trabalho, eu acho o trabalho difícil pra caramba de ser feito.
Mas ele pensava, até porque ele viu um período em que ele teve boom de commodity e teve boom de crédito. Crédito cresceu no Brasil barbaramente, Lula 1 e Lula 2, tá? Eu acho que as pessoas falam do boom de commodity e esquecem do boom de crédito. Ele viu um processo em que crédito cresceu muito na economia e que na cabeça dele o dinheiro circulava muito por causa do crescimento do crédito. Só que o Brasil de hoje é outro, ele requer outra realidade econômica, ele requer outro dinamismo econômico. E a economia tem essa característica, é muito difícil entender realmente a economia. Tudo que eu entendo de economia, eu não li em nenhum livro, eu tive que aprender na prática, eu tive que sofrer no portfólio, eu tive que sofrer na carne, eu tive que sofrer com dinheiro para poder entender o que eu entendo de economia hoje. Você não aprende isso simplesmente num livro. Oi, sensacional. Tenho que fazer a pergunta aqui do Só Mais Um Pseudo-Intelectual da Era Digital. Ele mandou um superchat aqui, valeu. Feitiço do Tempo é meu filme favorito. E ele já emenda com a pergunta: o Brasil não poderia ser um gerador de energia global nessa corrida de AI? Claro, se tivéssemos um projeto de país. Eu não sei se ele já respondeu a pergunta. Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Eu acho que a gente, tipo assim, tudo no Brasil é difícil. O arcabouço legal é difícil. A previsibilidade é difícil. O Brasil é um país que você bota um pedágio e vem alguém do judiciário e diz assim, esse pedágio com tudo legalizado, né, dentro do devido processo legal, vem alguém e derruba o teu pedágio porque mudou as regras no meio do caminho. Você está falando de uma coisa que não pode falhar. Não pode falhar, tá? Aliás, uma das principais coisas de data centers, por exemplo, é o fato de que a energia não pode acabar. Você está vendo tua fotinho do Google ali, está vendo teu YouTube aqui agora, né? A gente está fazendo programa, apagou tudo porque o data center não está funcionando direito. Não, a energia tem que ser contínua, o processo tem que ser imaculado, né? E o Brasil não tem, ele não te dá essas características. Tudo no Brasil é caro. Você pode dizer assim, olha, por que a gente é a potência agrária que a gente é? Acho que por duas razões. Lógico, uma delas é a Embrapa e o ganho de produtividade que vieram do... O Brasil cresce produtividade agrária da mesma maneira, 3% ao ano, da mesma maneira que um país desenvolvido cresce a sua produtividade. O país de ponta cresce a sua produtividade geral da economia. A gente é extremamente competitivo na agrária. Mas porque também a gente ganha por WO. Só a gente tem capacidade de terra, né, para estender a extensão agrária em terra fértil no mundo. Outro lugar é a Ucrânia, mas a Ucrânia não é um lugar legal para você investir no momento, né? Mas o Brasil, o problema do Brasil é que, tirando essa parte, a gente é muito pouco competitivo em tudo. Você tem que pensar o seguinte, o custo econômico é tudo, tá? Quando eu pego esse papel aqui que eu tenho no momento, esse papel teve que ser transportado numa estrada, por um caminhão, que tem molas, que paga imposto, por uma pessoa, pelo nível de treinamento do motorista, que é arriscado se ele for pouco treinado, ele vai causar acidente. Tudo no Brasil soma um pouquinho no custo, para que no final o custo não seja competitivo. É por isso que, por exclusão natural, hoje a gente é um país agrário. A gente não pode ser um país de indústria. A indústria morre aos poucos no Brasil todo ano. E me parece natural, porque o custo... É aquela história do Milton Friedman do lápis, né? Ninguém sabe exatamente como fazer um lápis. São vários componentes de diversos conhecimentos ao redor do planeta para que aqueles lápis sejam gerados. A economia é igualzinho. Para você me trazer esse papel, o nível de passos econômicos que foram dados para que esse papel chegasse até mim foram enormes. E a cada passo desse no Brasil, um custo mais é gerado. E eu não consigo ser competitivo. Eu não tenho arcabouço jurídico estável o suficiente para isso. Eu não consigo ser razoavelmente competitivo. E a energia do Brasil é muito intermitente. Tá? Que é uma energia intermitente. Você não pode contar com ela o tempo todo. A eólica e a solar, elas são intermitentes por natureza, não venta toda hora e não faz sol toda hora. E para um data center, por exemplo, eu preciso de uma energia absolutamente confiável. Eu preciso ou de nuclear ou eu preciso de gás, em que funcione o tempo todo com o máximo de previsibilidade. Tá? Então, esse problema da intermitência que o Brasil tem, as fontes renováveis são muito sujeitas à variação e você não pode ter isso em níveis de data center. Não compra essa ideia de que o Brasil pode ser um parque hidrelétrica. A gente não tem mais capacidade, nem tem legislação ecológica possível para que você faça as hidrelétricas. Gás a gente não tem naturalmente no país, seria outra. A gente vai ter que lidar com fontes extremamente intermitentes e essas fontes não funcionam porque a gente precisa. Eu acho utopia, sinceramente falando. Eu acho a lot of people, muita gente, não sei como falar isso, pay lip service, né? Fala isso aos 4 ventos, mas não pensa exatamente no que seria a implementação. É uma pena. Se esse corte foi bom, imagina o episódio completo. Clica aqui e veja ele na íntegra agora. Ou então você pode clicar aqui e ver mais um corte desse episódio.